Rádio Clube está cada vez mais presente na sua vida. No rádio, no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp. Nós acompanhamos você fazendo a trilha sonora do seu dia. Uma programação musical feita com muito carinho, destacando o melhor da música atual e os grandes clássicos do passado e muita informação também. Ouça a Rádio Clube e sinta a diferença. Uma rádio que respeita os seus ouvidos. Clube, sempre a melhor música. 2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, estamos de volta quando são 12 horas e 18 minutos na manhã do rádio, na manhã da Clube, a nossa maratona de conversa com os candidatos. A deputado estadual, deputado federal, já entrevistamos aqui vice-governador e também agora um candidato ao Senado. Sempre lembrando que o 2 em 1 é um produto da Rádio Clube com o portal de notícias H2 Foz. As entrevistas têm sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. A terceira entrevista de hoje é o candidato a senador Roberto França da Silva Júnior, pelo PCO, o Partido da Causa Operária. Comigo está Alexandre Palmar nessa maratona, nessa sabatina com os candidatos. É isso mesmo, nossa terceira entrevista dessa reta final da nossa odisseia, digamos assim, dessa maratona, né, de entrevistas. E eu estava fazendo as contas ontem, Moacir. Eu acho que a gente vai chegar a 50 entrevistas, hein? Como você falou, entre candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal com domicílio em Foz do Iguaçu, também alguns candidatos né, que não tem título de eleitor aqui em Foz, mas que vieram e cumpriram a agenda aqui física em Foz do Iguaçu, e a gente disse que estaria aberta e a gente conseguiu recebê-los. Da mesma forma como a gente recebeu, por exemplo, os candidatos, recebeu ou entrevistou de alguma forma os candidatos, como você citou, já que a gente está com um candidato aqui ao Senado, Sérgio Moro, né, pelo candidato a senador, União Brasil, e também o candidato do PSOL, o Laércio, candidato a senador. A gente também conseguiu recebê-lo aqui, abrir uma agenda para conversar. E hoje o nosso candidato é o Roberto França, candidato ao Senado pelo PSOL. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de poder falar aí a Foz do Iguaçu e como tem o alcance na internet, né, ao Brasil, para a gente poder levar nosso programa, né, do partido. Tá certo. Roberto França, né, a gente quando noticiou lá atrás, quando a gente estava levantando as pré-candidaturas, vou iniciar o nosso reloginho aqui, tudo bem? Tá ótimo. Tranquilo. Quando a gente iniciou o levantamento das pré-candidaturas, logo a gente foi informado da sua candidatura ao Senado. E você, que é professor da Unila aqui em Foz do Iguaçu, morador de Foz do Iguaçu, então eu queria que você se apresentasse. Quem é Roberto França? Então, eu sou professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Unila. Estou aqui desde o início da universidade, cheguei aqui em 2012. Na verdade, o concurso em 2011, então 2012 eu assumo aqui. E desde então eu me dedico aí à geografia, né, trabalho especificamente com o tema da geografia política, né, e também da economia política, são as minhas áreas de atuação. E aí eu amo o que eu faço, sou professor, defendo a causa dos professores e dos trabalhadores, né, e o Partido da Causa Operária é um partido, né, que se coloca à disposição da luta aí, daqueles que estão, né, excluídos enfim, são espoliados aí pela burguesia. E por que decidiu lançar a sua candidatura a senador, Roberto França? A decisão, no nosso caso, ela é do Comitê Executivo, né, do Comitê Nacional. O Comitê Nacional ele tem essa prerrogativa pelo nosso ordenamento, pelo nosso regimento, né? Ele tem prerrogativa de fazer as escolhas. É considerado a questão de quem está na militância de célula, né? É considerado também aqueles que têm idades também, né? Então, o senador também é um cargo, né, a ser ocupado uma pessoa mais velha do que normalmente em outros cargos. Então, foi essa situação, né? Foi uma decisão do partido e eu recebi isso como uma missão,
né, uma ordem do partido a poder fazer isso por um programa dos trabalhadores. Candidato, bom dia. Nós temos conversado aí com os candidatos a deputado federal, deputado estadual, sempre na apresentação de projetos, mas o Senado, o senador no caso, também tem a missão da criação de projetos, defender as suas ideias. E o senhor sendo eleito, quais são as suas primeiras bandeiras no Senado Federal? Então, primeiramente dizer que nós somos um partido que tem uma defesa de uma mudança constituinte. A gente defende uma Assembleia Constituinte, e nessa Assembleia Constituinte é preciso fazer uma série de reformas políticas. Então, nosso partido ele é muito confundido com um partido ditatorial, ou que seria um partido radical, né? No nosso caso, a gente só quer propor uma Assembleia Constituinte. O Senado Federal nós entendemos que não deveria existir, né? Então, perguntaria assim, mas você é candidato ao Senado? A democracia brasileira, no momento, permite que participemos das eleições. Então, mesmo nós, como partido, nós somos um partido marxista, né? Pegar o caso de Lenin, ele coloca claramente nos escritos dele que um partido marxista deve participar das eleições, independente do modelo que ela seja. E nós estamos fazendo isso de forma democrática. Então, entre essas bandeiras, além de tudo dessa questão, também propomos a questão do fim da Suprema Corte, né? A Suprema Corte, isso também é um programa discutido com a sociedade, tá? Não é que muita gente tem a impressão de que a gente chegaria no poder e outra. Se a gente considerar, né, dentro das possibilidades reais, a nossa chance é muito pequena. A gente não tem condições de vencer esse pleito, né? Se fosse de forma clara e objetiva, né? Tempo, exposição, o dinheiro, tudo isso faz com que a gente não tenha condições. Mas se a gente entrasse lá, também ia ter uma disputa com vários outros partidos, né? Então, é uma situação que a gente tem que ser considerada. Mas vamos dizer que cheguemos lá. Outra situação importante, reforma agrária é urgente. O Brasil, esse problema de Amazônia, que falam de ocupação, o problema que mostrou lá pessoas de fora, pessoas de fora do Brasil, o Bruno de uma ONG, que foram assassinados e tudo mais. Tudo isso faz parte de uma disputa que é uma disputa do latifúndio, pela manutenção do latifúndio. O latifúndio vai expropriando as pessoas dos seus lugares, né, de moradia, da sua vida, do seu trabalho. Então o Brasil, principalmente no período Bolsonaro, ele aprofundou o latifúndio, ele aumentou. E Bolsonaro fala que ele está fornecendo títulos de terra, mas é lógico que ele está fornecendo para aqueles que ele acha que faz parte da base dele. É isso que ele está fazendo. Então a gente considera que a reforma agrária é uma discussão fundamental. A soberania nacional, que está no primeiro ponto da Constituição, é uma coisa que nós defendemos. Só que a soberania nacional ela tem que ter mais indicativos do que essa soberania. Porque o Brasil tem perdido a soberania nacional progressivamente. Então, em nome de um falso nacionalismo do Bolsonaro, né, uma série de agentes externos estão entrando no Brasil, utilizando às vezes a pauta ambiental, né, entram no Brasil. Recentemente a gente viu até aí a Embaixada dos Estados Unidos colocando um edital, né, da USAID, que é um órgão dos Estados Unidos para estabelecimento de um soft power ou controle dos territórios. E está lá acontecendo um edital em pleno território brasileiro, divulgado na internet e tudo mais. Então, a gente também defende que as ONGs tenham que passar por um controle dos trabalhadores. As organizações não governamentais, elas atuam de forma a fazer com que percamos cada vez mais soberania, né? E isso sim envolve partidos políticos que recebem dinheiro de organizações não governamentais, e muito dinheiro. E isso está fazendo com que haja uma confusão do que é o projeto nacional, né? Aí daí pessoas como Ciro Gomes entonando Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, de forma muito superficial.
Para ter projeto, primeiro tem que discutir a soberania. A industrialização, de fato, do Brasil precisa passar pelo Senado. Roberto, você citou 2 pontos ali, peguei no início da tua fala, na pergunta do Moa, que é a extinção do Senado e a extinção do Supremo, né, do STF. Por quê? O Senado, ele... Primeiro, assim, se a gente for considerar os representantes mais populares no Brasil, são os da Câmara dos Deputados. Claro, tem muito dinheiro que eles recebem para instalar também, mas acontece, às vezes, de uma situação ou outra, entrar alguém que não faz parte do jogo. Não era aquele. De repente aconteceu. As pessoas têm lá o seu projeto. Vai chegar no Senado, o que o senador faz? Eles até falam, o Senado é o Álvaro Dias, né? Blá, blá, blá. O Senado é o filtro do Congresso. Quer dizer, então o Senado ele serve para arbitrar o que, teoricamente, o povo lá da Câmara, que tem 500 e tantos deputados, inclusive vai cortar, vai ter vários acordos. Isso dificulta o controle popular. E os senadores geralmente são aqueles candidatos, são aqueles políticos mais burgueses de todos. São aqueles definidos. O caso de São Paulo é muito absurdo, né? O PT lança o Márcio França, que é eu não vou falar aqui no ar o que eu penso sobre ele, mas vocês podem imaginar que é um dos piores governadores que a gente já teve em São Paulo. É um tucano dentro do... Aí você faz um acordo desse tipo. Tá lá liderando lá. Muito provavelmente, como não tem segundo turno, ele vença. E o Haddad, candidato a governador, depois de todos esses acordos, vai perder essas eleições. Então essa questão do Senado ela é importante pontuar como exemplo para mostrar que há um problema com esse tipo de... A gente tem que ter um Congresso mais aberto. Inclusive tem que ter representações populares. Né? E a questão do Supremo, muito se confundiu, né, na situação toda, que nós estávamos defendendo a direita e nós somos o partido de direita. Muita gente fez esse tipo de ataque. Não é assim. A gente já defende a liberdade de expressão há muito tempo. Na verdade, a liberdade de expressão é uma das bandeiras da esquerda historicamente, desde a Revolução Francesa e tudo mais. Então, essa a gente vai defender sempre. Qualquer pessoa tem o direito de falar. O que acontece? Não é por causa desse Supremo Tribunal que está censurando. O Supremo, ele é uma corte que ela é arbitrária. Olga Benário foi expulsa do Brasil, foi para o campo de concentração. Foi o Supremo Tribunal que fez isso. Não foi nenhum deputado, não foi nada, foi o Supremo. Não foi o Getúlio Vargas, não foi ninguém, foi o Supremo Tribunal. Exigiu que ela fosse deportada. Então, veja, isso aí é uma... Por isso que a gente defende, mas isso é que a gente defende desde o início do partido. Então a gente entende que os juízes têm que ser eleitos, tá? Só para finalizar esse tema. Eleições de juízes. Muito bem, alguma outra ideia que o senhor pretende defender, caso seja eleito senador da República, dentro dessa sua ideia de uma reformulação tanto política quanto também jurídica da nossa Constituição? Sim, eu acho que a Constituição tem que prever também a situação de salário. Não basta falar que tem que ter dignidade, que tem os pontos da Constituição. É preciso dizer qual é o salário de fato, né? Porque, veja, o governo Temer acabou com a CLT, diluiu o direito dos trabalhadores. E a Constituição, ela poderia ser uma forma de ancorar isso, né? O Diese faz um cálculo de R$ 7.500 o salário mínimo. Isso mostra o como que a gente está defasado. Né? R$ 7.500. Você tem concursos públicos muito disputados, dos poucos que tem, concursos públicos a 5.000, a pessoa acha que está... Então, assim, a gente tem que defender a dignidade de forma mais concreta. R$ 7.500 como salário mínimo. Vamos falar assim, isso é inatingível? A população tem que saber que é 7.500. Porque a população pode se mobilizar. Nós podemos nos mobilizar e exigir que, em vez de fazer orçamento secreto, em vez de fazer
liberar 1 trilhão e 200 bilhões aos bancos durante a pandemia, com 1 trilhão que era do Tesouro, o que poderia ser feito nesse país? Entendeu? Teria erradicado a pandemia de uma forma muito mais rápida e teria também assegurado dignidade aos brasileiros. É isso, esse ponto é muito importante. Outro ponto que o PCO traz na sua plataforma, que imagino que as candidaturas a Senado, governador, presidente, né, fazem parte desse contexto, desse conjunto é a redução da jornada de trabalho para o máximo de 7 horas por dia, 5 dias por semana, num total de 5 horas semanais. Sim. Por que defender a redução da jornada de trabalho? Nós entendemos que a redução de jornada abre a possibilidade de mais pessoas dentro do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é um termo melhor possível, mas para o pessoal entender. Então, hoje existe aí, o Brasil ele é um dos países com um grande número de desempregados. Na verdade, independentemente das estatísticas, nós vemos isso, o empobrecimento da população, né? Mais pessoas morando nas ruas, mais pessoas que estão em dificuldades, e isso a gente acredita que esse deveria ser um tema urgente para o Brasil. Então, por isso que a gente também participa das eleições. Veja como é importante discutir um tema como esse, né? Reduzir a jornada para mais pessoas trabalharem. E também porque o trabalhador precisa de descanso. Hoje em dia, se a gente pensar bem, a gente fala, poxa, nossa, como passou rápido o tempo, tá falando aqui, né, os bastidores. É porque a carga de trabalho está aumentando independentemente dos patrões, pela própria aceleração da produção global, da forma que o trabalho ele é organizado, nos nossos termos falar explorado, não no sentido moral do termo, né, mas explorado porque é a forma que se dá no capitalismo que a gente vive, né? É isso. A lógica seria trabalhar menos para que todos trabalhem. Para que todos trabalhem. Trabalhar menos para que todos trabalhem e também considerando que as pessoas precisam do seu descanso, precisam ter um pouco de, né, capacidade, possibilidade de descansar, estarem com as famílias, né, poderem usufruir, né, desse benefício de mais descanso. Para a gente encerrar essa primeira parte do debate sobre ideias, propostas, você falou sobre a revogação de todas, né, das reformas de 2016, e uma outra bandeira que o pessoal defende é abaixo as privatizações e reestatização. Uhum. Por quê? A gente vai fazer panfletagem em Araucária. Lá tem a Petrobras, né, uma das maiores plantas da Petrobras está lá. O que acontece ali na Petrobras? Em Araucária, você tinha, no auge de 2006, no governo Lula, 14 mil pessoas trabalhando. Agora existem 4 mil pessoas trabalhando. E a produção continua elevadíssima. Então, esse ritmo é o ritmo que a privatização leva. É você reduzir a massa trabalhadora, mas aumentar a exploração desse trabalhador, né? E a questão do petróleo, a questão da Eletrobras, da energia, é uma questão de soberania e de estratégia. O caso da guerra da Rússia, da Ucrânia, claramente expôs por que a gente não deveria ter vendido um único pré-sal, né? A gente conseguiria, de forma soberana, baixar o preço dos combustíveis, que hoje aí está alto, para muita gente que não consegue, vive para pagar combustível circular. Então é isso. Então essa restatização, ela tem que ser feita, se fosse num processo mais, vamos dizer assim, de convulsão social, os trabalhadores ocuparem esses espaços. Certo, vamos falar agora um pouco sobre seus adversários, né? A disputa direta aí dessa vaga, é a vaga única aqui no Senado, né? Nós temos no Paraná 9 candidatos ao Senado, incluindo a sua candidatura. Qual a leitura que você faz desse tabuleiro, né? Considerando principalmente que você está correndo com figuras conhecidas, né? Álvaro Dias, Sérgio Moro, próprio Paulo Martins, nomes esses que estão, segundo as pesquisas, à frente da preferência do eleitorado. O tabuleiro é assim, o Álvaro Dias ele é uma espécie de senhor feudal paranaense. Ele está aqui no Paraná há muito tempo na política,
entrou novo, e ele tem aí o controle do sistema judiciário, ele conhece todas as comarcas, né? Ele conhece muitos políticos em todos os lugares. Há um dinheiro muito grande em torno do Álvaro Dias. Muito vai se dizer assim, olha, mas ele fala que não tem questão de corrupção. Pode-se dizer que sim, pode-se dizer até que não, olhando aí, mas assim, nenhum candidato se faz candidato sem um dinheiro e um aporte bancário muito grande. Então, uma demagogia. Ele vai ganhar, para mim, de forma muito tranquila, porque o PT decidiu apoiar o Álvaro Dias. Eu acho um equívoco enorme um partido gigantesco como o PT não lançar para senadora uma Gleice Hoffmann. Porque imagina a Gleice Hoffmann num debate falando contra o Sérgio Moro. Né? E isso colocaria, porque a eleição ela não tem que ser vista só como uma coisa pragmática para vencer. A eleição tem que ser um lugar, um espaço de debate. Entendeu? Porque vai perder no Paraná. Eu acho que ela ganharia muita propaganda para o partido. E aí o PT capitulou disso com uma candidatura tripla, de 3 mulheres. Essa é uma candidatura que eu vejo identitária e muito fraca. Né? Muito fraca. Identitária porque parte de pautas identitárias sem nenhum apelo ao trabalhador. A Rosane é do Partido Verde, que já filiou Álvaro Dias. Olha só como a gente está entrelaçado nesse problema. Então a nossa candidatura, a avaliação, é a única candidatura de esquerda, de fato. Mesmo que o Laércio alegue que seja uma candidatura de esquerda, e até nós achamos que o PSOL é um partido de esquerda, mas ele é um partido onguista. 97% dos recursos do PSOL foi para 3% de candidaturas. Ou seja, diferentemente do nosso, que todo mundo recebeu igual, não, o pessoal não se dá assim. Então não é um partido socialista de verdade. É um partido que finge ser socialista. Então essa é a leitura que eu faço. O que vai acontecer é que o Álvaro vai ganhar fácil, infelizmente com o apoio do PT. Professores que são de esquerda, eu acho um absurdo votarem no Álvaro Dias por uma questão, simplesmente, é uma questão moral. Como que você apanha 30 anos atrás cavalaria? Será que não tem memória esse pessoal? Mesmo que para colocar um voto nulo, um voto de protesto, por que o Moro vai... Qual que vai ser a diferença que o Moro vai fazer no Senado? Ele nem sabe falar. Ele se expressa mal. É uma pessoa que tem claros problemas e deficiências. Ele vai ser o grande mal do quê nesse Senado? E o Álvaro Dias já é muito pior. Ele tem capacidade... Ele no judiciário aqui organizou a Lava Jato. Ele é um dos organizadores da Lava Jato. Ele criou o Sérgio Moro. Ele é o pai do Sérgio Moro. Muito bem, candidato. Vamos falar agora da candidatura nacional. O PCO não integra a coligação em torno da candidatura de Lula à presidência, mas apoia a sua eleição. Por que Lula presidente? O PT sofreu um golpe de Estado. Né? Primeiro a gente parte como um partido de esquerda. Todos os partidos de esquerda deveriam defender o Brasil contra o golpe de Estado. Né? Independentemente de quem seja. O nosso partido não apoiou a eleição da Dilma, mas saiu em defesa da Dilma quando ela começou a ser golpeada. Para se ter uma ideia desse processo todo, quem iniciou a campanha contra a Dilma foi a própria esquerda. Né? Então, partidos como o PSTU, no movimento Passe Livre contra o Haddad, levaram a essa política de falar que o PT é um partido de direita. Isso foi um grande equívoco. Depois, no final, o que aconteceu? A direita tomou conta dos atos, né? O movimento Não Vai Ter Copa, que é um movimento golpista. E depois disso a gente já sabia que Lula era o alvo da prisão. Porque a ideia era tirar o maior líder popular da história do Brasil. E essa é por isso que a gente defende. Em torno do Lula se organiza uma série de trabalhadores que amam o Lula. Está no lugar mais longínquo e remoto, tem o quadro do Lula em algum lugar. Então a gente é um partido que defende de fato os trabalhadores. Isso que a gente vai fazer e por isso que a gente apoia o Lula incondicionalmente. Mesmo que o programa dele não seja o nosso programa. Nós não concordamos com uma série de coisas que o Lula tanto está propondo ou que ele já fez. Mas a gente vai apoiar ele e a gente acredita que com o Lula
presidente, é possível que a gente tenha mais reivindicações atendidas, né, do que num governo de extrema-direita. Né? Porque se o Bolsonaro ganhar num segundo governo, aí o Brasil vai ver a extrema-direita de fato. Então é isso que a gente está apoiando o Lula. Na política estadual, o PCO lançou Adriano Teixeira candidato a governador, tendo Cristiano Cusbic Pou como candidato a vice-governador. Por que Adriano Teixeira para governador do Paraná? O Adriano, ele é um trabalhador, um genuíno trabalhador. Ele é um funileiro, trabalha em oficina mecânica e ele é o coordenador, né, no estado do Paraná das nossas atividades todas. Então ele é nosso guia, digamos assim, aqui no Paraná, e uma pessoa muito organizada, um militante muito experiente e que é mais representativo do que nós queremos enquanto partido, né? Eu sou um professor universitário. Em geral, os professores universitários eles têm um pensamento mais pequeno burguês, mas voltado a determinadas questões muito mais da classe média, mesmo que eles falem em nome dos trabalhadores. E um trabalhador como governador já representa mais os nossos anseios. Falar agora de candidaturas, já que o senhor é candidato a senador, o seu partido, o PCO, lançou Diogo Tadão Furtado para deputado federal e Paulo César Costicha para deputado estadual. O senhor pode apresentar um pouco de ambos, tanto federal quanto estadual? O Costicha, ele é carteiro, né? Então, ele é exetista, e ele é carteiro, assim, o entregador de cartas mesmo. O Diogo, ele é arquiteto de formação e trabalha, né, tem executado trabalhos de projeto de arquitetura, mas ele tem uma função no partido, ele trabalha na Secretaria de Agitação e Propaganda, então ele faz nossos cards, posts, trabalha com essa parte de organização mesmo. Por isso que ele é escolhido. Candidato, caminhando um pouco para a nossa reta final, a gente tem tempo ainda, são 6 minutos. Vamos dar uma passadinha pela questão da estrutura de campanha, financiamento e recursos, que é algo que você citou brevemente anteriormente. Queria que você falasse sobre a questão da arrecadação de campanha, né? Você citou essa questão das candidaturas milionárias. A gente percebeu que a sua candidatura arrecadou até o momento R$3.000, provenientes de repasse do Diretório Nacional do PCO. Quanto que pretende gastar durante a campanha e se tem algum outro recurso previsto além do repasse partidário? A gente tem no Paraná, entre todos os estados que a gente atua, que a gente tem um militante, um filiado que faz parte da militância, e a gente tem filiados que são considerados ativos, que pagam mensalidade também. A gente tem os recursos da televisão, o YouTube, então tinha caído o YouTube, e aí foi montado o outro e conseguiu, a partir daí, só no YouTube é 80% dos recursos que o partido dispõe. Ou seja, como que se obtém isso? Através mesmo de agitação política e propaganda, pedindo para cada um, ligando para as pessoas que a gente conhece para poder ajudar em compra de passagem e tudo mais. É assim que a gente trabalha. Por isso que a gente tem um mascote nosso, é o Lenito Silva, é uma formiga, né? Que é uma formiga que é o que representa o PCO. A gente não tem recurso, né? Hoje mesmo viajo para Curitiba, aí a gente tem que fazer uma campanha financeira junto aos colaboradores e vai indo assim. Não dá com 3 milhões só. Só 3 mil? Não, e 3 milhões pro partido inteiro. Tem senador aí no Brasil que tem muito mais que 3 milhões sozinho. Vai se eleger e às vezes nem se elege. Teve candidato a deputado federal daqui de Foz que já passou de 2 milhões. Então. Não sei se vai chegar a 3, mas... Vai ver como que é desigual a destinação orçamentária. Ainda sobre questão de recursos, finanças... demos uma olhada na plataforma do Divulgacan, né, que é a plataforma que tem todas as candidaturas da Justiça Eleitoral. E como a gente faz com todos os candidatos, a gente observa o patrimônio dos candidatos, né? No seu caso, há um patrimônio de R$283 mil, que é entre veículo, imóvel e saldo em conta. Está correto?
É correto, eu fiz a declaração a partir do imposto de renda, né? A declaração, né? Aparece assim, mas não tem o valor da dívida consignado. É só do patrimônio, não da dívida. Aproveitando, o valor da dívida é quase o valor do patrimônio. Tá certo. Temos um tempinho ainda nessa reta final, então rapidamente, antes de entrar nas considerações finais, vamos fazer 2 em 1, que ainda no campo das ideias, das propostas, duas bandeiras, 2 eixos que o PCO defende, é a defesa dos serviços públicos, né, e contra o ataque ao funcionalismo, e sobretudo a defesa do ensino público, gratuito e de qualidade para todos. Eu queria que você explanasse um pouco sobre esses 2 eixos. O ensino público, eu vivo isso diretamente, desde o Temer, desde o golpe de Estado, a UNILA sofre ataques aí demasia, né? O Bolsonaro chegou a vir aqui ali na frente do prédio, né? Ele que tinha os recursos aí que ele fez a segunda ponte, optou por fazer a segunda ponte e não terminar o prédio da universidade. Então, isso mostra uma questão de prioridades, né? Os serviços públicos estão sendo atacados tanto do ponto de vista da moral, assim, no sentido subjetivo, né? De que nós não temos valor, mas com o intuito de privatização total de todos os sistemas. Eles querem o sistema SUS na mão das empresas, isso seria um grande negócio. Eles querem o sistema universitário e, inclusive, escolas técnicas. As escolas, para eles reverterem em alguma coisa privada, seria algo muito impopular para esse momento. Mas eles poderiam estabelecer, inclusive, vouchers e tudo mais, como eles usam esses termos em inglês. Então, a gente tem que trabalhar com a conscientização dos servidores que a situação ela tende a se aprofundar. Porque estamos numa era do neoliberalismo muito profundo e muito forte que vai levar aí, certamente, a uma desgraça ainda maior se a gente não recuperar esse país para os brasileiros. E o PCO ele é um farol para que a gente oriente a classe trabalhadora para isso, para entender melhor esse processo todo. Roberto França, candidato a senador, desculpe-me, pelo PCO, quero agradecer a sua presença aqui, mas antes da gente puxar a próxima entrevista, né, Moacir? Queria pedir suas considerações finais, tem 1 minuto aqui para as considerações. Eu conclamo aí, especialmente a esquerda do estado do Paraná, a pensar no seu voto, né, e pensar se Álvaro Dias é alguém que merece confiança. Né? Eu tô aqui para denunciar essa farsa que a gente... Porque é uma farsa, né? O Álvaro Dias ser um candidato de novo, o cara há 50 e tantos anos no poder, né? E sem nenhum tipo de benefício para o Estado. Então eu estou aqui para denunciar isso também, por uma questão de orientação política. Né? E eu estou aqui para representar todos os trabalhadores que não concordam com esse tipo de situação no Senado paranaense. Eu acho que a gente precisa lutar pela nossa dignidade. Especialmente aos professores. Vote num professor aqui que está para denunciar esses problemas e propor uma reforma política nesse país, de fato. Roberto França, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por expor as ideias, vir aqui para a Sabatina. E desejamos sucesso e boa sorte nessa reta final da caminhada dessa última semana de campanha e boa votação no dia 2 de outubro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Candidato, sucesso, porta sempre aberta e sucesso nessa caminhada aí rumo ao Senado Paranaense. Muito obrigado, eu agradeço muito. Muito bem, conversamos com Roberto França da Silva Júnior, 45 anos, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, especializado em Geopolítica e Economia Política. Formado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, possui mestrado e doutorado na mesma área. França é morador de Foz do Iguaçu e candidato a senador pelo Paraná, pelo PCO, Partido da Causa Operária. O nosso próximo entrevistado é amanhã, Sidney Prestes, candidato a deputado estadual pelo Republicanos, terça-feira, 10h30, na série de entrevistas do 2 em 1.